Boa noite a todos. Boa noite ao pessoal do Facebook, ao pessoal do YouTube. Vamos então aos recados da noite. O primeiro recado que a gente pede é que aqueles que estiverem com o celular, desliguem os celulares ou coloquem no modo silencioso para evitar de que ele toque no meio da palestra do nosso irmão. Nós lembramos sempre que nós temos aqui na casa uma biblioteca disponível. Essa biblioteca empresta livros, acho que também faz venda, mas ela empresta livros. Quem quiser mais detalhes é só antes de chegar aqui e lá na recepção que eles indicam onde é a biblioteca e como faz para pegar os livros. A casa possui um atendimento fraterno para aquelas pessoas que tenham necessidade de conversar, que queiram tirar alguma dúvida. Esse atendimento acontece às terças-feiras das 19h30 às 20 horas. Também procura ali na recepção. De quinta-feira das 19h30 às 20 horas e de sábado das 17h30 às 18 horas. A casa está com andamento do curso mediúnico, que é feito todas as quartas-feiras às 14 horas de forma presencial e às 20 horas do primeiro ano é online. O segundo, o terceiro e o quarto ano é uma quarta online e uma quarta presencial. De segunda-feira às 20 horas, a casa também está fazendo o estudo do livro Nosso Lar, do Espírito André Luiz, um livro psicografado por Chico Xavier. Para mais detalhes e poder participar desse grupo, também na recepção ali na frente. Temos a evangelização infantil e a pré-mocidade, toda quinta-feira, às 20 horas. Nós estamos também com uma campanha que chama-se Ler Mais, e nós estamos dentro dessa campanha disponibilizando o livro Aconteceu na Casa Espírita. Toda semana nós estamos colocando ali na mesa 2 capítulos do livro. Ali hoje nós temos os capítulos 9, 10, 11 e 12. Se as pessoas se interessarem, quiserem pegar o livro, ou podem pegar a apostila, se quiserem os números anteriores, também conversar ali na recepção. Mas está ali, é só pegar, tá? Não precisa pedir, não precisa fazer nada. E, por conta da leitura desse livro, haverá um encontro aqui na casa no dia 19 de outubro agora, às 14 horas, cai num sábado, onde vai ser realmente exatamente discutido sobre esse livro. Ok? Vamos então agora à leitura da psicografia da noite. Transformar-se. Estuantes de alegria, aos obreiros do Senhor requer a diligência da consciência em alerta para as questões morais. As recompensas da terra são para os que têm olhos abertos apenas para a face material da vida. Guardemos a grande expectativa para o outro lado da existência, onde ressuscitamos em espírito, tal qual o Mestre Jesus. Aquele que nos exemplificou a imortalidade, deixando-nos o testemunho das coisas do céu na terra, a fim de ombrearmos nossas verdadeiras necessidades. Ao corpo, basta os cuidados do corpo. Ao espírito, o alimento primordial. Na terra, a transitoriedade das coisas. No céu, a perenidade das conquistas. Adequar nossa conduta cristã à dualidade do ser é franquear o equilíbrio entre a razão e o sentimento. Inteligência e virtude guiam o homem na busca do melhor para si. Que nossa visão transpasse o alcance do nosso curto horizonte espiritual, que a matéria dificulta perceber, e consiga perceber que além desta fronteira existe um mundo espiritual, devassando a verdadeira realidade da nossa existência. Deixaremos aqui as coisas que à terra pertençam, e não nos aborreçamos destas separações. Vamos, desde já, como pertencentes aos 2 planos, e antecipemos os gozos que desfrutam aqueles que se despreendem em vida, espiritualizando seus hábitos e objetivos. Ademais, o obreiro do Senhor já conhece Jesus, e segui-lo é apenas sinônimo de transformar-se. Essa foi uma mensagem recebida aqui na casa no dia 10 de setembro de 2024.
Vamos agora, então, fechando os nossos olhos, acalmando nossos corações, serenando nossas mentes, buscando a proximidade com o nosso anjo da guarda, nosso mentor que nos acompanha, sempre nos intuindo e tentando nos conduzir no bom caminho. Vamos agradecer a todas as equipes espirituais que participam aqui nos trabalhos da casa. Vamos agradecer ao Mestre Jesus por todos os ensinamentos que ele nos deixou, mas principalmente vamos agradecê-lo pelo exemplo de vida que ele nos legou. E vamos também agradecer ao nosso Pai, Deus, Criador de tudo e de todos, a quem devemos tudo o que somos e tudo o que temos. E vamos envolver de maneira carinhosa, em boas vibrações, o nosso expositor da noite, o Flávio, que vai trazer um pouco do Evangelho de Jesus nessa noite aqui pra gente. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Agradeço imensamente a oportunidade de nós partilharmos de uma conversa fraterna em torno do Evangelho de Jesus, às luzes da doutrina espírita. E na noite de hoje nós estamos representando a União das Sociedades Espíritas de Santo André, que não é uma casa espírita, mas a união fraternal de todas as casas espíritas. E um dos objetivos principais da USE é levar o Evangelho de Jesus, levar o Consolador prometido, de uma maneira muito especial a todas as casas participantes desse nosso grupo. E o assunto comum a todos os meses, a cada mês nós temos um tema especial, é para que a gente possa deixar difundido de uma forma muito inteligente, organizada, sistematizada, todos esses temas, todos esses assuntos, para que a gente possa, de uma forma uníssona, colocar esse ensinamento ao conhecimento de todos. Mas o expositor não tem a pretensão de saber mais do que os outros. Quando nós nos apresentamos, quando nós falamos sobre todos esses assuntos, realmente serve primeiramente a nós, porque o ouvido mais perto da nossa boca é o nosso mesmo. E o tema da noite de hoje é muito propício para que a gente possa ainda buscar um ensinamento maior, que vem a ser uma carta de Paulo direcionada a Timóteo, onde ele diz que ele combateu o bom combate. E essa questão vai para que a gente possa ter um entendimento maior das nossas lutas, das nossas dificuldades e, acima de tudo, do enfrentamento que nós precisamos ter e nos mantermos de cabeça erguida, confiantes nos desígnios e desse acolhimento amoroso do Pai. Mas, em muitas vezes, a condição do combate envolve as dissensões, as brigas, as discussões. E nas relações sociais e humanas a gente acaba percebendo um certo desequilíbrio nesse processo. A gente, nessas condições, de termos a verdade, mas a nossa verdade, não a verdade libertadora apresentada por Jesus, aquela que ele asseverou que conheceis a verdade vos libertará, mas a gente ainda é muito infantil nos entendimentos das coisas. E a gente pensa na nossa verdade e parece ela ser absoluta. E com essas questões a gente confunde o pensamento verdadeiro das circunstâncias e das coisas. Em algumas dicas ou em alguns processos de entendimento ou no atendimento fraterno ou nas conversas amigáveis, as pessoas que não vivenciam determinados problemas, mas desejando levar o Consolador, dizem assim: pense como Jesus pensaria, haja como Jesus agiria. E aí eu fico pensando, um espírito de alta envergadura como Jesus, nós ainda na condição primitiva da existência do ser, será que nós teríamos essa capacidade?
E aí a gente tem uma certeza, não teríamos, mas o melhor exemplo nos serve. E é baseado nessas orientações, baseado nesses ensinamentos e baseado nas atitudes do Cristo que a gente deva pautar a nossa existência, mas buscando sempre o que a gente esclarece com uma justa medida, cada coisa feita de acordo com as nossas possibilidades. E a gente pode dizer assim, Flávio, mas tem hora que eu não consigo me controlar, né? Eu vou mais para o combate do que para o bom combate. Porque ninguém está lhe permitindo ou lhe orientando a não agir, a não se demonstrar, a não colocar para fora os seus sentimentos. Ainda vivemos num mundo carnal, tendo uma experiência humana, num corpo, numa condição física, ainda com muitas questões ainda não esclarecidas, e nós não estamos aí batendo asa, né? Saindo voando por aí. Mesmo porque o espírita não voa, né? Ele volita, assim como nos orientam a espiritualidade. Aí vocês podem perguntar, mas Flávio, o que vem a ser isso? Em dados momentos, o nosso corpo é habitado por um espírito que é classificado como alma. Existe uma diferença muito clara. O espírito é fora do corpo e a alma é o espírito encarnado. E aí nós temos uma condição intermediária, que é o nosso perispírito, que junta o espírito ao corpo, célula a célula. Como se nós orientássemos nas evangelizações infantis uma laranja, o seu sumo, onde tem o suco e o sabor mais doce da fruta, é o espírito. Aí mostra a importância desta relação, dessa analogia que nós estamos fazendo. Aquela casca esbranquiçada, né, que mais tem características de bagaço, ali aquela coisinha branca é o perispírito. E a casca é o corpo. E aí se nós descascamos uma fruta, o que é a primeira coisa que vai jogada fora? A casca. Então, o que nós estamos vivendo ou experienciando nessa condição encarnada, nada mais é do que uma casca. E às vezes a gente dá muito valor a esse corpo, mas de uma maneira errônea. Não entendendo que esse é um veículo que vai nos proporcionar a evolução. E a evolução do quê? Do corpo? Não, a evolução do espírito. Nós temos que, como na mensagem psicográfica, como nas orientações evangélicas, ter um perfeito equilíbrio entre a matéria e o espírito. O alimento que nós vamos nos sorver ou nos alimentar, parte física vai constituir a nossa boa convivência, a nossa boa maneira de existir. Mas o que nós estamos alimentando o nosso espírito? Quando assim nós tratamos e ficamos muito preocupados em determinados momentos, porque a gente dá um excesso de valor e atenção para condições materiais e muito menos para as condições espirituais. E dentro das condições espirituais existe uma certa miscelânea no entendimento psicológico, porque ainda as nossas mentes, os nossos pensamentos que alimentam todas essas situações dos sentimentos maiores, o amor e muitas vezes as condições mais negativas, o ódio, o rancor, são situações que turbam a nossa paz e nos causam desequilíbrio no processo existencial. E aí no enfrentamento desse bom combate, que são as vicissitudes da vida, e nos foi assegurado por Jesus que nós não viveríamos um mundo de prazeres somente, nós enfrentaríamos muitas dificuldades. E essas dificuldades, elas têm um objetivo claro na nossa vida. Primeiro, cumprir com todas as coisas que somos responsáveis, de uma forma muito clara. Nós compramos determinado item, determinado material, um carro, um celular, um móvel ou qualquer coisa do tipo, um imóvel, nós temos que honrar com esse pagamento. Tem hora que a gente faz uma poupança para que a gente tenha condição de pagar,
ou tem hora que a gente já tem um saldo suficiente e vai lá e quita essa dívida. Mas na condição que nós estamos vivendo, e todas as nossas pré-existências da alma, porque reencarnamos outras oportunidades, a gente acumulou débitos. E esses débitos precisam ser honrados. E dentro dessa analogia, dentro desse pensamento, muitas dessas circunstâncias são as dificuldades que nós estamos enfrentando atualmente. Se nós não encontrarmos todas essas questões na vida atual, a gente vai perceber em vidas passadas. E essa questão que nós temos que observar muito bem, parece que tem hora que nós jogamos pedra na cruz, porque a gente está enfrentando uma infinidade de problemas. E outras pessoas podem dizer que mataram pardais, passarinhos, né, na outra encarnação, e tem uma brincadeira de um dito popular, né? Eu acho que eu matei muito pardal na outra encarnação. Essa questão de jogar pedra na cruz, eu acho que nem sempre nós fôssemos merecedores de estarmos ali no Calvário, aos pés de Jesus. Talvez seria um privilégio se assim nós estivéssemos, mesmo para essas atitudes. A gente ainda está nesse mundo de provas e expiações porque nós somos muito primitivos ainda. E quando Paulo, que foi o maior exemplo de transformação moral, aquele que antes do encontro redentor com Jesus, porque Paulo era um doutor da lei, conhecedor das Escrituras e um perseguidor de cristãos, ele teve um encontro com o Cristo, e o Cristo em espírito, numa luz intensa, promoveu a cegueira de Paulo, onde ele cai do cavalo e é colocado no seu devido lugar. Caiu a ficha, né? Assim como ele caiu do cavalo, vem aí as expressões populares, muito provavelmente oriundas dessas circunstâncias, né, que a história nos mostra. E foi enfrentando a sua dificuldade, as suas privações, que ele pôde perceber o valor do Cristo. E aí se converteu. Ele era Saulo, antes de cair do cavalo, depois ele se intitula Paulo, e de Tarso, da cidade da onde ele vinha, e foi um dos precursores do cristianismo no mundo. E Paulo teve também um discípulo fiel, que é o Timóteo, que ele escreveu essa carta justamente para ele, e aonde ele faz essa menção de que ele havia combatido o bom combate. E ele diz assim: combati o bom combate e acabei a carreira, mas guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, e qual o Senhor, que é o justo juiz, me dará naquele dia. As expressões colocadas nessa carta e a forma que ele orienta, ele reconhece todas as lutas, todas as dificuldades, todos os enfrentamentos extremamente complicados da sua vida, principalmente pela opção que ele fez, onde ele abre mão, né, de toda a sua condição financeira, todos os seus benefícios por ser um hebreu tão elevado dentro das sinagogas, para que ele pudesse ser um servidor do Cristo. E enfrentaria de uma maneira muito severa todas as perseguições. Quem conhece um pouco a história de Paulo, ele enfrentou tantas, circunstâncias, até um naufrágio, ele foi vítima. Muitas vezes vilipendiado, ofendido, agredido, perseguido, mas mesmo assim ele se manteve firme. E apesar de ter toda a capacidade de um combate, ele exercia as suas atribuições de maneira inteligente. Por isso do bom combate, aonde nas relações a gente não vai empunhar, aquela flâmula da verdade ofendendo o outro, prejudicando as relações. Ele faz isso de uma maneira inteligente para que se eleve
na condição humana e ter a consciência tranquila de que fez a sua melhor parte, de que deu o seu melhor, de que se dedicou para que ele obtenha a vitória. Mas muitas vezes essa vitória não virá, muitas vezes essa vitória não se apresentará. E ele aqui relata que a justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Ou seja, ele tem a consciência de que os louros, de que a conquista virá em outra oportunidade. E muitas vezes nós queremos todas essas conquistas nessa vida presente. E aí nós não vamos ser os verdadeiros espíritas, porque nós não estamos completamente ligados às questões da eternidade da nossa condição existencial como espíritos. Essas benesses ou esses benefícios nos serão acrescidos em condição futura e não na condição presente. Mas a tranquilidade do ser, do pensamento, do coração, da mente tranquila é o que nos vai guiar. A gente pode sair daquela discussão familiar, daquele problema severo e tudo mais, mas estarmos em paz, lamentando as circunstâncias, sofrendo verdadeiramente pelo fato, mas com a mente e com o coração tranquilo, em paz, apacentado, assim como Jesus nos orientava. Porque nós fizemos o melhor que nos foi dito. Essa semana, conversando com uma pessoa, ela disse assim: essa historinha de dar a outra face não é para mim, não. E realmente não é para ela e não é para nós. Tem hora de maneira falsa ou errônea, a gente se coloca como humilde, mas por uma questão de medo de ações, por vícios, por complexos, por uma série de circunstâncias que nos limitam ao ato. Covardia, sentimento que às vezes nos anima, mas o medo impera sobre as circunstâncias. Porque se talvez nós tivéssemos força e coragem, pode ser que nós agiríamos de maneira diferente. E outro dia, no atendimento fraterno, a pessoa falou assim: olha, eu peço a Deus muita paz, porque se eu pedir força e coragem, eu acho que eu esgano essa pessoa. E é verdade. E muitas vezes a gente não chega à via de fato, ou nesse ímpeto, né, de querer resolver o assunto e partimos para uma questão agressiva, por falta de força, por falta de coragem. E aí vem a inteligência divina, que ela não nos faculta esse poder, essa energia, essa força, porque nós cometeríamos um ato hediondo. A gente agiria de forma muito errada perante a vida. Então é melhor, muitas vezes, a gente ser abatido por esses sentimentos que vão nos deixar um pouco mais medrosos, inseguros. Então, a partir do momento que nós estivermos em paz com nós mesmos, mesmo que a gente receba uma ofensa, mesmo que a gente seja vítima de uma frustração, a gente vai compreender que não está em nossas mãos a capacidade de transformação e mudança. Porque quando a gente deposita na mão do outro a expectativa de felicidade, na grande maioria das vezes a gente se frustra, a gente se entristece, porque a gente dá para o outro o controle da nossa vida. E aí nós estamos a todo momento esperando alguma coisa de alguém e não tomando as atitudes devidas, não agindo da forma mais correta por uma vida mais feliz. As questões das cartas orientadoras, sejam elas de Paulo, os evangelhos trazidos pelos apóstolos, por todos aqueles espíritos benfeitores que a doutrina nos trouxe como esclarecedores ou complementares aos ensinamentos espíritas, Francisco Cândido Xavier, na sua mediunidade psicográfica, o volume de obras que foram escritas, Divaldo Pereira Franco, entre outros tantos que se colocaram a serviço
da religiosidade e de enaltecer, de fortalecer a doutrina dos espíritos, se nós pegássemos essa encarnação inteira, pelos anos que nos restam vivos na condição do corpo, nós não teríamos capacidade de colher, de absorver todos esses ensinamentos. Então imagina quanta coisa ainda está a nós disponível e a gente sequer se envolve no processo. Justamente por causa disso, a gente está a todo momento pensando numa condição futura e nos ausentando da responsabilidade do ato. Hoje, pela manhã, quando eu fazia o meu evangelho, eu achei por bem ler um livro que foi presenteado por um amigo com devocionais diários. Os nossos amigos presbiterianos, evangélicos, como assim são ditos, de outra providência religiosa do que nós, eles trazem umas passagens bíblicas muito bem estruturadas e um estudo complementar. Assim como o Espírito Miramês faz nas respostas do Livro dos Espíritos, porque traz uma amplitude de entendimento. Nós temos um espírito elevado, superior, trazendo um esclarecimento de algo que já nos é muito claro. Mas ele fala assim, olha, a gente entende a infantilidade, a gente entende a incapacidade da interpretação. Deixa eu colocar mais uma condição simplificada para entender tudo isso. E de todo o resumo, tinha ali uma resposta simples, uma palavra-chave: mudança. Nós precisamos mudar a forma. A gente intensifica o interesse, a vontade, de uma forma tão teimosa por determinadas circunstâncias que a gente não avança, que a gente não se transforma. A minha esposa chama Gabriela e ela fala que o que ela menos gosta é da síndrome que leva o nome dela, né? A síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim, né? E que a pessoa muitas vezes se orgulha desse processo. Não, eu sou assim, eu não vou mudar. Se a pessoa quiser, ela que mude, ela que se transforme, ela deveria fazer de outra forma, ela isso, ela aquilo outro, e aí ela está se alimentando a todo momento de uma infelicidade, de uma condição que vai ser impossível transformação e mudança. E aí nós que somos espíritas, que nós temos esse cabedal, esse volume de informações significativa que a doutrina nos mostra, a gente não vai ao encontro e não promove essa transformação. E continuamos nos vitimando, continuamos reclamando, continuamos nos entristecendo por tudo que a gente vem vivenciando. E de uma forma muito especial, nós precisamos ter uma consciência diferente para sermos felizes. No enfrentamento das decepções da vida, no enfrentamento das problemáticas ou das expectativas que muitas vezes nos frustram, no campo familiar, das amizades, das pessoas que nos são relacionadas no grupo social, a todo instante nós seremos surpreendidos. Mas se nós não depositarmos essa expectativa, ou se nós não colocarmos essa esperança, ou essa condição de felicidade na mão do outro, nós vamos ser mais felizes. É a mesma coisa aquelas pessoas que cultuam o ódio, o rancor, e não têm a atitude do perdão. Essa falta do perdão é tomar o veneno, nós achando que o outro vai morrer. Olha, eu vou tomar esse copo de veneno e aquele cara vai morrer. Tem sentido? Parece uma coisa de louco. A gente segura uma brasa quente em nossas mãos, a todo instante não abrimos mão dela, estamos sendo queimados e a gente não solta. Essas correntes, né, que nos aprisionam, a gente segura, nossas mãos estão feridas e a gente ainda está insistindo. Tem hora que nós precisamos ter atitudes libertadoras.
é uma consciência para uma vida mais feliz. Nós devemos permitir que o outro seja quem ele queira ser, mas nós não devemos permitir que nós não sejamos melhores a cada dia. Olha que coisa importante. Eu permito que o outro seja quem ele queira ser, mas eu não permito que eu não seja melhor a cada dia. Quando Santo Agostinho, em um livro do Evangelho segundo o Espiritismo, nos mostra isso, em um livro dos Espíritos, ele passava o seu dia em revista. O que era isso? Era tomar consciência dos seus atos. E você acha que Santo Agostinho, apesar de hoje ser santo, na época não era santo. Ele era o Agostinho. E aí o que ele fazia? Com essa sua atitude, ele percebeu que ele poderia melhorar. E ele agiu errado. Ele pode ter tido uma ação não condizente com o homem que ele desejaria ser. Mas aí o que ele faz? Ele se transforma. Ele muda. E não se prende aos seus valores, porque essa teimosia atravanca a evolução humana. A gente não vai ter condição de ser melhor se nós não tivermos uma atitude de transformação, de mudança. E aí, quando nós tivermos a oportunidade de enviar uma epístola ou uma carta, dizer, eu combati o bom combate, é porque nós agimos da melhor forma possível, obstante e longe da violência. Da violência mínima, porque a gente pensa a violência num ato físico, que nem a mulher que falava, se Deus me der força, eu esgano. Não. A gente tem que pedir inteligência, a gente tem que pedir resistência, tenacidade. Todos esses sentimentos que irão nos promover a transformação. E aí, não começar também a pensar assim, eu ponho na mão de Jesus, eu ponho na mão de Deus, imaginando que esses seres magnânimos vão cuidar disso por nós. Desculpa, eles têm mais o que fazer, a tratar o assunto na pequenez das minhas necessidades. Eles nos deram potencialidades, nos deram caminho, nos deram energia, força, inteligência, corpo saudável para ações. E isso de colocar na mão de Deus, às vezes é preguiça, é falta de vontade, de determinação. Mas, quando nos faltar força, energia, coragem, que nós estivermos sucumbindo, aí sim, vamos pedir ao Pai, em secreto, nos nossos quartos, elevando o pensamento a Deus, pedindo claridade, um bom tratamento, uma noite de sono. Podemos pedir socorro. Vamos vir aqui no Irmã Mileide, num atendimento fraterno, num tratamento magnético dos passes, esse influxo energético, e falar que nós estamos enfrentando dificuldades, que nos está faltando força. Não a força para enganar, esganar, para combater, para promover a violência, mas transformar força em energia, em disposição, para que aí a gente tenha uma vida mais feliz. Com essa conversa fraterna e com o pensamento da noite de hoje, eu tenho um compromisso 10h30, então eu vou tentar ser rápido, mas se eu sair daqui 10h15, depois da palestra, dá tempo de eu chegar lá. Tudo bem? Até 10 e pouquinho? A gente brinca, mas é verdade. As pessoas às vezes estão aqui na casa espírita, louco para ir embora. Não vai acabar logo essa palestra, essa falação. Às vezes as pessoas estão aqui e falam, o passe está demorando hoje, né? Esse é um momento nosso. 30 minutos, 35, não vai mudar.
mas vai ter um efeito muito diferente nas nossas vidas. Então o nosso compromisso religioso deva ser maior, mais dedicado, mais aplicado. E como bons alunos fazer nossa lição de casa. Sair daqui e falar, pô, o Flávio falou hoje de Timóteo, falou hoje do bom combate. Vamos ver isso à luz da doutrina espírita. Vamos ver onde consta isso no nosso evangelho. O Flávio falou que de manhã ele faz o evangelho. Todo dia? Todo dia. Que hora? 6:30 da manhã. E o dia que não dá para fazer 6:30? Faço 8 horas. E no dia que não dá 8 horas, a gente faz no carro, indo trabalhar, indo para um compromisso, porque a gente pede assistência da espiritualidade amiga para que a gente seja guiado em todos os nossos passos. E isso é um compromisso que a gente deva fazer a religiosidade valer no nosso dia a dia. Não somente na terça-feira, das 8 às 8h35, a hora que a gente chega aqui. Faz sentido isso? Faz? Pode responder um de cada vez, fala todo mundo junto, a gente não sabe se faz ou se não faz sentido. Faz? Se faz, cabe a nós percebermos essa situação, promovermos as mudanças em nossa vida e com absoluta certeza nós receberemos por acréscimo todas as benesses que nos serão reservados, de acordo com o nosso merecimento. Ninguém vai receber se não merecer. Tem hora que Deus, na sua infinita bondade, dá até sem merecer. Mas se a gente fez a nossa parte, fica muito melhor. Tudo bem? Alguma manifestação de ódio? Rancor? Melancolia profunda? Nada? Então tá ótimo. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Desejamos sempre um bom tratamento a todos. Obrigado por nos receber e que a gente possa combater o bom combate. Uma boa noite a todos. Vamos então mais uma vez fecharmos os nossos olhos e vamos agradecer a Deus pela oportunidade que nos é dada de ouvirmos os ensinamentos do Mestre Jesus, de ouvirmos sobre o seu Evangelho. E vamos continuar ainda em silêncio e vibração pelos trabalhos que ainda se realizarão, pelos tratamentos que ainda serão feitos ao longo do final da noite. Vamos vibrar também por todas as intenções, as orações, os pedidos de vibração colocados na nossa caixa de vibração, e que ao final da noite, ao sairmos daqui, possamos levar aos nossos lares e lá distribuir com os nossos entes queridos todas as bênçãos que aqui recebemos. Uma boa noite a todos. Vamos começar os passos.